Destino Final, por William MacDonald. Cedo ou tarde, toda pessoa que raciocina ficará curiosa em saber para onde irá depois da morte e onde passará a eternidade. Tome alguns minutos para ler este livrete e você encontrará as respostas a essas perguntas. Quem é a sua autoridade final? Ao buscar respostas para as questões mais importantes da vida, precisamos consultar uma autoridade no assunto. A escolha se reduz a duas possibilidades: a opinião humana ou a palavra de Deus. É o que as pessoas supõem ou o que Deus diz. Em questões de vida ou morte, a autoridade precisa ser infalível. Não pode haver margem de erro. A opinião humana certamente não está qualificada para nos dar as respostas. Assim como os rostos das pessoas são tão diferentes, assim também as suas opiniões. Somente a Bíblia, a palavra de Deus, é infalível. Ela é a verdade. Mas como sabemos que ela é infalível? Sabemos pelas suas profecias cumpridas. Apenas em relação a Cristo, existem mais de 60 profecias que foram cumpridas quando ele aqui esteve. Além disso, há centenas de profecias acerca de Israel e das demais nações que já se transformaram em história. A probabilidade de tudo isso acontecer por acaso é pequena demais para ser levada em consideração. Pelo menos 40 homens, em regiões diferentes, em épocas diferentes e em 3 línguas distintas, ao longo de um período de 1600 anos, escreveram a palavra sagrada. Eles não tinham qualquer maneira de colaborar entre si. No entanto, a Bíblia tem um tema unificado. A história que ela conta é consistente. Que outro livro tem um planejamento tão inteligente? As Escrituras são inigualáveis no seu poder de transformar a vida das pessoas, de levá-las do pecado e da vergonha para a decência e a integridade. As palavras da Bíblia são aplicáveis a todas as épocas, são atuais como o noticiário da hora. Elas têm uma atração universal, falam às pessoas de todas as raças, línguas, tribos e nações. São inesgotáveis, providenciando material para estudo sem fim e dando aos homens conforto e orientação. Podemos confiar na Bíblia? Pense em toda a literatura que a palavra de Deus originou: dicionários bíblicos, comentários, concordâncias, poesias e sermões. Ela inspirou grandes movimentos sociais como a abolição da escravatura, os direitos civis e a justiça social, e inspirou a criação de instituições beneficentes como hospitais, escolas, orfanatos, abrigos para pobres e idosos e agências mundiais para aliviar a miséria e a fome. Ela exerceu uma influência positiva na sociedade humana onde quer que tenha chegado. Ela é pura, expondo o pecado e advertindo contra ele. Ela não se rebaixa à cultura popular, mas procura elevá-la. Ela é um livro vivo. Algumas pessoas realmente a temem, enquanto outras morreriam por ela. A Bíblia afirma ser inspirada por Deus. Isso significa que suas palavras são as palavras de Deus. Se não fossem, ela seria uma fraude. Ainda que muitos a rejeitem, por fim reconhecerão que seus ensinos são a verdade. A Bíblia Sagrada resistiu a séculos de esforço para queimá-la e bani-la, mas ela sobreviveu. Quando os governos a proíbem, contrabandistas se arriscam à prisão e à morte para espalhá-la entre o povo. Nenhum outro livro é lido por tanta gente em tantas línguas diferentes. Esse livro maravilhoso registra a vida de uma pessoa perfeita. Um simples homem não poderia inspirar um relato assim. O cético francês Renan disse que seria necessário um Cristo para inventar a Cristo. Na literatura ao longo dos séculos, a Bíblia se sobressai sem paralelo. Ela é singular. Todos os que experimentaram seu poder transformador em suas vidas dificilmente negarão que ela é a palavra do Deus vivo. Ou, como alguém já comentou, quem sentiu a sua força certamente não negará sua fonte. Portanto, temos razões fortíssimas para aceitar a Bíblia como autoridade final. A Bíblia é a nossa autoridade final. O que a Bíblia diz sobre nosso destino? Vamos pensar no que a Bíblia diz sobre o fim da vida e o que vem depois da morte. Ela afirma que a morte é certa, pois
Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Quem poderia questionar essa realidade? Todos os cemitérios e funerárias são um testemunho silencioso de que a morte é bem real. Gerações vêm, gerações se vão. Cada um pensa que será eterno e então se torna num rosto ausente. Will Houghton. A morte é inevitável. A Bíblia não só diz que as pessoas terão que morrer, ela acrescenta que, depois disso, terá que enfrentar o juízo. Note a expressão depois disso. A morte não é o fim. Existe um depois, existe um além-túmulo. Após a morte, um julgamento e uma eternidade de sofrimento sem fim esperam pelos que não estão preparados para se encontrar com Deus. A Bíblia garante que, se alguém não estiver inscrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, onde passará a eternidade. A Bíblia também fala que há somente 2 lugares onde a pessoa poderá passar a eternidade: o céu ou o inferno. O Deus que não mente fala só desses 2 destinos para a raça humana. Homens ou mulheres podem decidir não acreditar, mas isso não altera os fatos. Já que todos terão que morrer, e já que todos passarão a eternidade no céu ou no inferno, a coisa mais importante nesta vida é assegurar que o céu será nosso endereço final e definitivo. É possível ter certeza disso? Como? Sim, é possível estarmos absolutamente seguros. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Você pode ter certeza. Vamos primeiro às más notícias. Antes de saber como alcançar a vida eterna, precisamos falar sobre o pecado. O que significa a palavra pecado? Por que é importante falar sobre ele? O pecado é qualquer coisa que nos torna carentes da perfeição que Deus exige. É não ter a glória de Deus. Pecar significa errar o alvo. Pecado não é apenas fazer o que é errado. Pecado também é não fazer o que sabemos ser certo. Isso é pecado de omissão. Pecar é transgredir a lei, é a obstinada recusa em fazer a vontade de Deus. Quando nossa consciência está pesada em relação a alguma coisa que pretendemos fazer e mesmo assim a fazemos, isso é pecado. Finalmente, toda injustiça é pecado. A Bíblia explica com muita clareza e insistência que todo mundo pecou. Ela diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ela também afirma que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Façamos um pequeno teste para avaliar se você é uma exceção à regra. Verifique esta lista e decida por você mesmo. Iniciamos com aquilo que os homens classificam como os pecados mais graves: imoralidade, adultério, incesto, homossexualismo, bestialidade, assassinato e idolatria. Muita gente vai se declarar inocente dessas práticas, até se lembrar que Jesus disse que o homem que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela, e que se alguém se irar contra seu irmão, está sujeito a julgamento. Continuemos com outros pecados como embriaguez, abuso de drogas, aborto, pedofilia, crueldade, feitiçaria, falso testemunho e vício de pornografia. Você continua se considerando inocente? Se respondeu que sim, então veja estes: cobiça, lascívia, inveja, ciúme, ódio, orgulho, egoísmo, difamação, mentira, fraude, desrespeito aos pais, quebrar a palavra empenhada e infidelidade. Agora você pode levantar sua mão direita e testificar sob juramento que nunca cometeu qualquer um desses pecados? Se respondeu afirmativamente, examine mais um ponto: como está o mundo de seus pensamentos? A terrível verdade é que não pecamos apenas uma única vez, mas pecar faz parte da nossa rotina. Diariamente pecamos por pensamentos, por palavras e por ações. Se você negar essa realidade, estará enganando a si mesmo e fazendo Deus de mentiroso. Somos todos corruptos, isto é, totalmente pecadores. Talvez não tenhamos cometido todos os pecados possíveis, mas somos capazes de cometê-los.
e o pecado afetou cada parte do nosso ser. O que somos é muito pior do que qualquer coisa que possamos ter praticado. Nenhum pecador poderá entrar no céu a não ser que os seus pecados sejam perdoados. Se você cometeu apenas um único pecado, você é culpado e precisa de perdão. Mas aí surge um problema. Deus é santo. Ele sempre faz o que é absolutamente justo e bom. Ele não pode tolerar o pecado, não pode fazer concessões, nem passar por cima ou fingir que não vê. A sua palavra não deixa dúvida. A alma que pecar, essa morrerá. A lei de Deus determina a morte do pecador. A dívida precisa ser paga. A pena precisa ser aplicada e cumprida. Mas se nossos pecados recebem a pena que merecem, então estamos condenados à perdição eterna. O dilema divino é este: Deus ama o pecador. Ele não tem prazer na morte do pecador e não quer que alguém pereça. Ele quer que todos passem a eternidade com ele no céu. Não fez o inferno para os homens, mas para o diabo e seus demônios. Mas ele não pode permitir que uma pessoa entre no céu enquanto ainda estiver em pecado, isto é, com os seus pecados ainda não perdoados. Nada contaminado, abominável ou falso poderá entrar ali. Então, como Deus pode manifestar seu amor e ainda permanecer justo? Como pode salvar pecadores e continuar sendo santo? Existe esperança para o desesperado. A situação não é sem saída. Deus achou um meio de perdoar nossos pecados sem comprometer a sua justiça. Há 2000 anos, ele enviou seu Filho amado ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Esta é a palavra-chave: substituto. Ele morreu a morte que nós merecíamos. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a dívida que era nossa por causa da nossa culpa. Ele cumpriu a pena em nosso lugar. Jamais entenderemos o Evangelho até compreendermos que alguém morreu por nós e que esse alguém é nada menos que o nosso Deus Criador. Ao invés das ovelhas morrerem pelo pastor, o pastor morreu pelas ovelhas. Ao invés da criatura morrer pelo Criador, o Criador morreu pelas suas criaturas. Totalmente pago. Mas como sabemos que a obra de Cristo, como nosso substituto, foi suficiente para Deus o Pai? Sabemos porque Ele levantou o Senhor Jesus dentre os mortos no terceiro dia. A ressurreição foi a prova definitiva de que Cristo realizou tudo o que era necessário para a nossa salvação e que Deus aceitou seu sacrifício. Se Deus não tivesse ressuscitado a Jesus, sua morte não seria diferente das mortes dos outros homens. Jesus foi o primeiro que levantou da morte num corpo glorificado para jamais morrer novamente. Isso levanta outra questão. Se Cristo morreu por todos, pela lógica, não podemos deduzir que todos estão salvos? Não, não podemos. A obra do Senhor Jesus na cruz é suficiente para a salvação de todos, mas ela se torna eficaz somente para aqueles que o aceitarem como seu substituto. Deus não está comprometido em levar ao céu pessoas que nem querem estar lá. Ele não pode povoar o céu com pessoas que ainda são pecadoras praticantes. Que tipo de céu seria esse se fosse habitado pelos piores pervertidos, assassinos e bandidos do mundo? Como não ser salvo? Antes de analisarmos o caminho de Deus, o caminho que garante o céu para alguém, pensemos nos muitos caminhos falsos em que muita gente confia. A maioria das pessoas pensa que a salvação é alcançada pelas boas obras, fazendo o seu melhor, vivendo uma vida decente ou tendo boas intenções. É isso que a maioria das religiões ensina e a maior parte das pessoas no mundo acredita. Esses caminhos parecem certos para o homem, mas terminam em morte e perdição. Não são estes os caminhos para o céu. A salvação não é adquirida por merecimento de qualquer tipo. A Bíblia diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Note que não é dito que todos os nossos pecados não valem nada, mas todas as nossas boas obras é que são como trapos imundos. A Bíblia também diz que não são nossas obras de justiça que contam, mas que Ele nos salvou pela sua misericórdia.
A palavra de Deus insiste que a salvação não é alcançada pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem pelo batismo, não acontece por alguém ser membro de uma igreja, muito menos por contribuir financeiramente ou participar de rituais religiosos. Se a salvação fosse conseguida por essas obras, a morte de Cristo não seria necessária. Ele teria gasto sua vida em vão se houvesse outras alternativas de salvação. Se as boas obras fossem o meio de salvação, ninguém poderia saber se está salvo ou não. Nunca saberíamos se praticamos as boas obras certas ou suficientes. Mark Twain, o famoso escritor norte-americano, disse que, se a salvação fosse por ser bom, seu cão entraria no céu e você ficaria fora. Um número surpreendente de pessoas acredita que ganhará o céu por guardar os 10 mandamentos. A maioria nem é capaz de citá-los, mas sabe que eles estão na Bíblia e, portanto, esse deve ser o caminho. Mas o que não sabem é que ninguém pode guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Ele os deu a fim de revelar o pecado, não para revelar a salvação. Eles são o padrão de Deus para mostrar-nos o quanto falhamos. Como posso ser salvo? A salvação não vem por meio da educação, da ciência, filosofia, psicologia, materialismo, mudança de vida ou ambiente perfeito. A educação ensina o pecador, tornando-o apenas um pecador educado. A ciência pode explorar o universo, mas não pode mudar a vida interior de uma pessoa. A filosofia é apenas sabedoria humana. No fim da sua vida, o filósofo americano Bertrand Russell declarou: "A filosofia provou ser um fracasso para mim." A psicologia não pode explicar o comportamento humano, muito menos mudá-lo. O materialismo pode alimentar o estômago, mas não pode salvar a alma. Melhorar o ambiente é como colocar roupa nova em alguém sem colocar uma pessoa nova dentro das roupas. Foi por isto que o Senhor Jesus disse: "Importa-vos nascer de novo." Só há um caminho para o céu. Deus oferece agora a salvação como presente gratuito para todos os que se arrependem dos seus pecados e recebem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vamos pensar nestas duas palavras: arrependem e recebem. São como os dois lados da mesma moeda. Nos arrependemos quando admitimos nossa necessidade de salvação. Recebemos a salvação quando aceitamos o caminho de Deus. O que significa se arrepender? Um cristão idoso disse que o arrependimento é o vômito da alma. Significa que você sente repulsa pelo seu pecado porque ele é vergonhoso e repugnante. Você dá meia volta, voltando-se para Deus e afastando-se do pecado. O que significa crer? Ao receber Jesus Cristo como sua única esperança de chegar ao céu, você está crendo nele. Você diz no seu coração: "Senhor Jesus, sei que sou pecador e não mereço o céu. Mas creio que tu morreste por mim na cruz do Calvário, suportando a punição que deveria ser minha. Agora, num ato concreto de fé, eu te recebo como meu Senhor e Salvador para viver para ti de agora em diante." Crer em Cristo é vir a Ele do jeito que você está, com todos os pecados. Um pintor queria pintar um quadro do filho pródigo. Um dia, viu um mendigo na rua e marcou uma hora com ele em seu estúdio para servir de modelo. No dia seguinte, o mendigo veio bem vestido e barbeado. O pintor lhe disse: "Agora não posso usá-lo. Você deveria ter vindo como o mendigo que realmente é." Crer é abrir a porta para Jesus. É largar todo o seu fardo sobre ele, como você faz quando se assenta numa cadeira. A fé é como pular de paraquedas, pois você confia sua vida àquele pedaço de fibra sintética. É como mergulhar numa piscina onde você se entrega à água sem reservas. É como aceitar um indulto que é apenas um pedaço de papel. Mas para ser efetivo precisa ser aceito. Crer em Cristo é a coisa mais sadia, sensata e racional que uma pessoa pode fazer. O que é mais razoável do que confiar no seu Criador? Nada em Deus nos impede de crer em Deus. Crer em Jesus não envolve risco algum. Ele é totalmente confiável e sua palavra é a coisa mais segura do mundo. Nunca devemos esquecer estas grandes verdades. A salvação está numa pessoa e essa pessoa
é o Senhor Jesus Cristo. Se você crê em Jesus, você está tão salvo quanto Deus pode salvar alguém. Cristo é o caminho para o céu. Ele é o único caminho. Nenhum pecado é tão grande que impeça Deus de salvar alguém. Na realidade, é o seu pecado que o faz apto para a salvação. Cristo não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É a sua falta de mérito que faz de você um candidato preferencial para a vida eterna. As únicas pessoas que vão para o céu são os pecadores que não merecem, mas que Deus perdoou. Só pecadores podem ser salvos. Este é um bom momento para parar e falar da graça, uma das palavras-chave da fé cristã. A graça é um favor não merecido que Deus presta aos que na verdade merecem o contrário. É algo que você não pode obter em troca de trabalho ou merecimento. É um dom gratuito. No momento em que você tenta obtê-lo por trabalho ou mérito, ele se torna uma dívida. O apóstolo Paulo faz essa distinção ao escrever: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Noutro lugar, ele distingue entre a graça e as obras. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Não são os nossos méritos que nos fazem merecedores do céu, e sim os méritos de Cristo. Eis a razão por que não há graus de mérito para ir ao céu. Não existe merecimento além daquele que há em Jesus. Por que certas pessoas não confiam em Cristo? Parece insensato. Deus quer presentear a salvação livremente a todos os que aceitarem seu Filho pela fé, mas o povo recusa o convite. Por quê? Há diversas razões. Em seu orgulho colossal, as pessoas se envergonham de Jesus Cristo. Mas ele diz: porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Outra razão, tem receio da reação violenta da família. O Senhor Jesus previu isto quando disse: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Em outras palavras, Jesus precisa estar em primeiro lugar. Outra razão é que amam os seus pecados mais do que a Cristo. Essa é uma escolha irracional que será lamentada para sempre. Outra razão é: amam mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Outra razão é que não estão tão desesperadas como deveriam estar. A vida eterna não é a sua prioridade máxima. Outra razão é que temem que o preço seja alto demais, que seriam obrigadas a deixar de lado muitas coisas, mas deveriam considerar o custo de não confiar em Cristo. Elas pensam que são incapazes de continuar. Na sua própria força não podem mesmo. Mas quando o Senhor inicia uma obra na vida de uma pessoa, Ele a segura em suas mãos poderosas e termina sua obra. Outra razão é que estão ocupadas demais. Quando um cristão visitou certo homem de negócios, este lhe perguntou a razão da visita. Queria falar com o Senhor sobre a sua alma e a vida eterna. Mas você não vê que estou ocupado? O cristão estendeu a mão para se despedir e disse: suponha que eu seja a morte. O que você ainda está esperando? Desculpas, desculpas, desculpas. Desculpas esfarrapadas abundam sempre que as reivindicações de Cristo são apresentadas às pessoas. Aqui estão algumas das desculpas mais comuns juntamente com as respostas. Primeira desculpa: existem tantos hipócritas na igreja. O Senhor Deus não pede que você creia em outras pessoas, mas que creia nele. Outra desculpa: tudo que a igreja quer é dinheiro. Cristo não quer o seu dinheiro, quer a sua confiança. Outra: o que acontecerá aos que nunca ouviram o Evangelho? O justo juiz de toda a terra fará justiça. Quem está em questão não são os pagãos, é você que ouviu o Evangelho. O que você vai fazer com Jesus? Outra desculpa: por que Deus permite que haja tanto mal no mundo? Através da obra expiatória de Cristo, mais glória veio para Deus e mais bênção para o homem do que se o pecado nunca tivesse existido. Outra:
Se os cristãos estão certos, por que existem tão poucos? Na época do dilúvio, somente as 8 pessoas que entraram na arca foram salvas. Todas as outras pereceram na enchente. Não é verdade que a maioria esteja sempre certa. Outra desculpa: como um Deus de amor pode mandar pessoas ao inferno? Respondo: as pessoas escolhem voluntariamente ir ao inferno quando recusam a oferta de salvação, sem desculpas. Mais uma: pensar que existe apenas um caminho não é ter uma visão estreita demais? Eu respondo: já foi mencionado que, se existisse mais do que um caminho, o Senhor Jesus não precisaria ter morrido. Por que ele pagaria um preço tão alto, se um preço menor teria sido suficiente? Outra desculpa: parece fácil demais. Eu respondo: precisa ser fácil para que a salvação seja acessível a todos. Todos podem crer em Jesus, mas nem todos poderiam alcançar a salvação se fosse por meio de outras condições. Estas são desculpas. O problema não é entender, é querer. Jesus deixou isto bem claro quando disse: não quereis vir a mim para terdes vida. Em outra ocasião, ele disse a Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha juntos do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. O momento de decidir. Cristo convida você a se arrepender, a crer nele e encontrar alívio. Não se engane, pois você está a favor de Cristo ou contra ele. Se ficar contra Jesus, você se coloca ao lado dos assassinos, dos terroristas, dos estupradores, dos pedófilos e de outras pessoas do mal. Será que esses são companheiros desejáveis para passar a eternidade com você? Você deve confiar em Cristo e ser salvo. 4 fatos o estimulam a dar uma resposta positiva ao chamado de Cristo. Primeiro, sua felicidade real depende dessa resposta. Segundo, seu bem-estar eterno depende dela. Terceiro, com relação à eternidade, você tem tudo a ganhar e nada a perder. Quarto, em termos eternos, não há nenhum risco envolvido nessa decisão. Por que confiar em Jesus agora mesmo? O momento atual é o único momento garantido. Deus diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. A vida é incerta. Todos os dias pessoas se levantam e vão trabalhar sem pensar que antes do anoitecer irão se encontrar com Deus. Hoje alguns deixarão o planeta Terra devido a um ataque cardíaco, um acidente ou um assalto violento. Há inúmeras possibilidades de morte súbita. A vinda do Senhor está próxima. Jesus poderá vir a qualquer momento. Os que estão salvos se encontrarão com ele nos ares e irão com ele à casa do Pai no céu. Os não salvos ficarão para enfrentar um tempo terrível de juízo na terra e uma eternidade de perdição. Você tem deixado Jesus fora da porta por muitos anos. Você não costuma tratar outras pessoas dessa forma. Por que você trata seu Deus assim? Deixe-o entrar. Deus decretou que um dia todo joelho se dobrará ao nome de Jesus e toda língua confessará Jesus Cristo como Senhor. É melhor fazê-lo voluntariamente hoje e ser salvo do que ser forçado a fazê-lo depois e estar perdido eternamente. Uma criança contava as batidas do relógio marcando as horas na casa da sua avó. Um dia, o relógio não estava em ordem e bateu 13, 14, 15 vezes. O menino correu à cozinha e disse: "Vovó, está mais tarde que nunca." Para você também é mais tarde do que nunca. O dia da oportunidade está quase no fim. Quando morrer, você comparecerá diante de Deus e ouvirá a pergunta: "O que você fez com meu filho?" Seu destino final dependerá da resposta. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Como posso saber? Quando você se arrepende dos seus pecados e confia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, é importante que você esteja bem certo da garantia da sua salvação.
Como você pode ter absoluta certeza de que agora está salvo? A primeira maneira é mediante a palavra de Deus. A Bíblia diz que, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Assim que você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, Deus diz que você está salvo. Ele não pode mentir, não pode enganar nem ser enganado. Se ele diz, é verdade. Outras evidências da salvação aparecerão nos dias que seguem. Você sentirá ódio pelo pecado e amor pela santidade. Embora você ainda cometa atos pecaminosos, você não praticará o pecado como rotina. O pecado não terá domínio sobre você. Você amará os filhos de Deus. Você será perseverante na fé. Algumas pessoas têm uma conversão dramática. Elas se enchem de alegria quando libertadas do pesado fardo dos seus pecados. Outras simplesmente aceitam tranquilamente o presente de Deus sem sinais exteriores e sem tanta emoção. Seja como for a conversão de alguém, a pessoa não deve basear sua garantia de salvação em sentimentos, pois eles são inconstantes demais e não merecem confiança. Como posso saber? Se somente Cristo for a sua esperança para o céu, você está salvo independente das suas emoções. Os fatos são superiores aos sentimentos. E agora? Batismo. Agora que você está salvo, desejará obedecer ao Senhor deixando-se batizar. Embora não seja necessário para a salvação, o batismo é um ato de obediência. No batismo, você promete publicamente ser fiel a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você se identifica com Ele em sua morte, sepultamento e ressurreição. Jesus morreu como seu representante, logo você morreu com Ele. O batismo também é o compromisso de andar em novidade de vida. Isso significa viver a vida de batizado como alguém que morreu para o pecado e agora vive para Deus. E agora? Há outras etapas importantes na vida cristã. Confissão. Você deve aprender a confessar os seus pecados diretamente a Deus assim que se der conta de que pecou. Quando você confessa, recebe perdão. Quando você confiou em Jesus Cristo, recebeu o perdão de Deus, o juiz. Agora, você recebe o perdão paterno, pois Deus é seu Pai. Consagração. Comece cada dia apresentando o seu corpo em sacrifício vivo a Deus. Isso significa que você troca a sua vontade própria pela vontade de Deus. A Bíblia. Para crescer na vida cristã, você deve ler, estudar, memorizar e meditar na Bíblia. É assim que você pode ouvir Deus falando ao seu coração. Oração. Na oração você fala a seu Pai Celeste. É bom orar em horas regulares e também sempre que surgir algum motivo especial. Igreja local. O mais rápido possível, você deve se unir a uma igreja que creia na Bíblia e a aceite como sendo a palavra de Deus infalível. Segundo o Novo Testamento, uma igreja é composta de pecadores salvos, chamados de santos na Escritura, pastores e diáconos que se reúnem para aprender a doutrina dos apóstolos, o ensino da Bíblia, para manter comunhão, para partir o pão, celebrar a ceia do Senhor e orar juntos. Peça que o Senhor o conduza à igreja que Ele escolheu para você. Testemunho. Ore para que Deus lhe dê oportunidades para testemunhar dele. Isso significa compartilhar o Evangelho com os parentes, vizinhos, amigos e outras pessoas ainda não salvas. Uma palavra final. Se você leu até aqui e ainda não tomou uma decisão, fazemos um carinhoso apelo final. Venha a Jesus assim como está. Creia que Ele morreu na cruz por você. Aceite-o como seu Senhor e Salvador e como o único caminho para entrar no céu. Confie na promessa de Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém. Compartilhe este vídeo com aqueles que ainda não ouviram o Evangelho e com aqueles que estão afastados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.